Olá, aqui quem vos fala é o Padre Everson. Eu estou assessor diocesano da Pastoral Litúrgica e quero neste vídeo oferecer algumas orientações básicas relacionadas à celebração da Eucaristia. Eu não vou entrar no sentido teológico ou espiritual dos ritos, mas só abordar gestos práticos que devemos considerar quando vamos exercer algum ministério na liturgia. A propósito, de antemão quero dizer que todas as funções devem ser delegadas a uma pessoa específica com certo tempo de antecedência e esta procurará desempenhar da melhor forma possível tudo e somente aquilo que lhe compete. Após uma devida preparação e consciência do que deve fazer, não precisa aguardar que o padre ou quem coordena a pastoral lhe dê comandos. Averigue tudo o que vai precisar e no momento adequado esteja pronto, sem atrasos, para celebrar servindo e servir celebrando. Considerar a preparação espiritual também, além da técnica, é indispensável na liturgia. A missa tem dois eixos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Chamamos também de duas mesas. Precedem-nas os ritos iniciais e as concluem os ritos finais. A estrutura basicamente é: Deus nos reúne, ritos iniciais; Deus nos fala, liturgia da palavra; Deus nos alimenta, liturgia eucarística; e Deus nos envia, ritos finais. Vamos passar parte por parte. Além disso, vamos elencar quais são os ministérios que comumente estão presentes em nossas celebrações. O presidente, claro, os concelebrantes, os coroinhas, os leitores e os cantores. Cada um exerce a sua função própria, mas cuidando que haja uma comunicação, uma sintonia, uma coesão entre os ministérios. Para isso, talvez seja necessário um cerimoniário, que seja um acólito ou alguém que esteja a par de tudo e atue como referencial no desenvolvimento da celebração. Nem sempre isso é possível, por isso que cada um esteja atento ao que deve fazer. Vamos lá. Ritos iniciais. Todos devidamente e antecipadamente vestidos ou paramentados, após uma oração, onde for costume, dirigem-se ao local onde se organiza a procissão de entrada. Ordem desta procissão: cruciferário com a cruz, em primeiro lugar, depois os leitores, depois ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, a seguir coroinhas, com celebrantes, se houver, e o presidente da celebração, por último. Ocupam o centro na procissão de entrada só o cruciferário, quem porta o evangeliário, se houver, e o presidente. Os demais sempre ao lado e de dois em dois. Se sobra alguém, este deve caminhar também ao lado, atrás das duas pessoas que o antecedem, e chegando à subida do presbitério, ocupa o centro destas mesmas pessoas para fazer a reverência. A reverência ao altar sempre é feita. O altar representa Cristo. Após a procissão, durante a qual se entoa o canto de abertura, todos dirigem-se ao seu lugar, já previamente demarcado. Tem a saudação de quem preside, o ato penitencial, o glória, aos domingos e dias festivos e solenes, a oração do dia. Tudo isso em pé.
os coroinhas devidamente escalados auxiliam o presidente, sobretudo entregando e recebendo o turíbulo, quando usar o microfone e portando o missal romano para a sua leitura. Passemos à liturgia da palavra. A Assembleia senta-se. Quem vai proclamar a primeira leitura dirige-se ao ambão, mesa da palavra. Se esta pessoa já estiver do lado do ambão, não precisa ir em frente do altar e fazer reverência. Pode fazer uma leve inclinação ao livro das Sagradas Escrituras, antes e depois de proclamar. Se estiver do lado oposto do ambão, aí sim, passando em frente ao altar, faz reverência. E de igual modo procederão o salmista, aquele que vai proclamar a segunda leitura, se houver, e também os leitores das preces. Todos devem fazer os mesmos movimentos. Caso contrário, vai dar a impressão de que uma leitura é mais importante que outra e assim por diante. Durante a aclamação e a proclamação do Evangelho, todos permanecem em pé. Se houver procissão com o evangeliário, os coroinhas podem ladeá-lo com castiçais ou tochas. À homilia, os ministros se sentam. Se houver profissão de fé, todos se levantam. As preces, logo depois, são sempre feitas do ambão, porque é a palavra feita a oração, e por duas ou mais pessoas, que podem intercalá-las ou distribuí-las conforme a quantidade das mesmas, segundo uma divisão equivalente. Passemos à liturgia eucarística. Todos se sentam, o altar é preparado e os fiéis depositam seus donativos nas cestas. Ao convite, orai, irmãos e irmãs, todos se levantam. É importante estarem atentos e participarem às respostas da oração eucarística, cantos e amém. No contexto atual, mesmo com a presença restrita na igreja e transmissão pelas redes sociais, não podemos nos esquecer que estamos todos participando do Santo Memorial do Senhor. Cuidemos para não reduzi-lo a algo que se apresenta de um lado e meramente se assiste do outro. Logo após o Pai Nosso, no rito da comunhão, o ministro da Sagrada Comunhão Eucarística que estiver servindo vai ao sacrário buscar a âmbula, depositando-a no altar durante o Cordeiro de Deus. Recolhe a mesma após a comunhão. Os que serviram na liturgia podem receber a comunhão no presbitério e sob as duas espécies. Os que serviram, fizeram as leituras, os ministrantes ou os coroinhas, enfim. Não é conveniente que comentários, avisos e homenagens sejam feitos do presbitério, muito menos do ambão, mas sim embaixo, num púlpito móvel ou num lugar que favoreça a visualização. Após a bênção final e despedida, os ministros formem a procissão de saída para a sacristia de forma semelhante à procissão de entrada, deixando por último o presidente, que após o beijo do altar e reverência, segue atrás de todos. Na sacristia, os ministros aguardem a chegada do presidente, que dirá: bendigamos ao Senhor, ao que todos respondem: demos graças a Deus. Após isso, todos podem retirar suas vestes e paramentos e se retirarem do recinto. Eu espero que este vídeo tenha servido para atualização destes gestos externos, bastante básicos, mas indispensáveis para uma boa celebração, que tenha decoro, beleza e nos permita mergulhar no mistério que celebramos. Desejo que, apesar do tempo de pandemia,
as nossas celebrações, naquilo que é possível, aconteçam com o devido esmero e dignidade. Um abraço a vocês e até mais.